Fala galera, eu sou o Lucas Alck, engenheiro mecânico, entusiasta automotivo, apaixonado por tudo que tem motor, e você está no canal Fatos sobre Carros. Hoje nós vamos falar de um dos combustíveis que tem mais tecnologia, tem maior potência e é tecnologia brasileira, o etanol. Hoje nesse vídeo nós vamos falar as curiosidades, 5 fatos incríveis sobre o combustível etanol. Então você já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para que mais gente possa ver esse conteúdo. Fato 1. O etanol vem da cana, mas ele é pura química. O etanol, o pessoal conhece como o combustível que vem da cana de açúcar, que vem do canavial, vem da fermentação, destilação dos açúcares da cana. Porém não é só isso. Você precisa entender um pouco de química para poder compreender a fórmula do etanol, que é o C2H5OH. C de carbono, H de hidrogênio e OH de oxigênio junto com o hidrogênio, formando o etanol, que é conhecido como etanol anidro ou hidratado, porque ele tem composição com água e outros aditivos para poder ter maior eficiência no funcionamento em motores a combustão, motor de combustão interna. Então, o etanol ele vem da fermentação e destilação de açúcares na cana-de-açúcar e ele resulta num combustível limpo, com alta tecnologia e com desempenho em alta potência, tá? E ele é um combustível renovável. Então, se você tem a queima do etanol, produz vapor de água basicamente e CO2, que é o gás carbônico. E a própria cana-de-açúcar, depois que os carros emitem o CO2, a própria cana-de-açúcar absorve o gás carbônico. Tá? Isso acaba sendo um ciclo, por isso que é um combustível renovável. Ele acaba tendo um ciclo para ter o funcionamento e acaba diminuindo as emissões de poluentes. Tá? Fato 2. O etanol ele tem alta octanagem. A medição em RON, o etanol ele tem 108 RON, em comparação com a gasolina que tem 92 RON, que é uma medição para octanagem e eficiência dos combustíveis. Tá? Em relação à gasolina, ele consegue ter maiores taxas de compressão, entregando maior potência nos motores. Então, se tem uma taxa de compressão maior, os motores vão conseguir entregar potência, e é por isso que carros preparados, no mundo da preparação, muitos carros originalmente são somente a gasolina, mas os preparadores, os engenheiros mecânicos, quem desenvolve esse sistema de preparação, ele faz a adaptação, trocando os injetores, bomba de combustível, tanque, fazendo modificações no carro, até na linha de combustível completa, para que ele seja somente etanol, porque o etanol ele produz mais potência. Você pode até ver o Koenigsegg, um dos primeiros Koenigsegg com a gasolina, com o etanol E85, de alta octanagem, ele consegue produzir mais potência do que lá na Europa, que é a gasolina. Então teve um Koenigsegg com um combustível etanol, ele é mais potente. Tá? Devido a isso, você consegue ter um desempenho melhor sem precisar usar uma gasolina de alta octanagem, que é a gasolina premium, que é muito cara no Brasil. Fato 3. O etanol ele consome mais do que a gasolina, mas nem tanto. Todo mundo já ouviu falar, o etanol gasta demais, o etanol ele é muito gastão, mas até certo ponto. Ele pode ter menor densidade energética, ou seja, ele produz menos energia na queima por litro em relação à gasolina. Porém, a média de consumo aumenta em relação à gasolina 25 a 30%, o que não é um fator tão relevante se você considerar aquele cálculo que os próprios postos disponibilizam, que é o cálculo se o etanol custar até 70% do valor da gasolina, é mais viável, economicamente falando, abastecer com etanol. Então, quando tiver esse cálculo, se o etanol tiver 80% do valor da gasolina, já não compensa abastecer com etanol, você põe gasolina. Então, você consegue fazer esse cálculo em relação ao consumo, mas o etanol, claro que ele vai entregar mais potência. Num carro flex você consegue perceber isso. Tá? Isso vale só para os carros flex. Fato 4. É um dos combustíveis mais limpos do mundo. Tá? O etanol foi uma das maiores conquistas da engenharia brasileira, tá? Que reduziu, por ser um combustível
renovável devido ao ciclo do etanol, reduziu até 80% das emissões de gás carbônico, tá? Então o etanol ele tem essa questão da cana absorver o CO2 no final ali do ciclo e renovar. Por isso que é um combustível renovável. E por isso que países como Estados Unidos, Japão, dentre outros, estudam essa tecnologia brasileira na área de biocombustíveis, né? Porque o etanol é um biocombustível. E o fato 5, motores modernos hoje em dia já adotam etanol. Antigamente as montadoras produziam carros turbo alimentados, carros com maiores potências, sendo desenvolvidos somente para gasolina, taxa de compressão somente para gasolina. Porém, com a evolução, pesquisa, um dos primeiros carros flex turbo foi o Up, né? O Up é um dos maiores exemplos de potência de desempenho e economia. Ele tem um sensor que a gente chama de sensor de etanol, o sensor flex, que esse sensor ele consegue detectar qual combustível que está sendo que está passando pela linha de alta pressão ali nos injetores, e através desse sensor ele consegue adaptar muito rapidamente a mistura, porque a sonda lambda também já é uma sonda de banda larga, sondas mais precisas, né? Consegue fazer um ajuste de longo prazo, de curto prazo, muito rapidamente. Quando você abastece o Up, por exemplo, só com um etanol, mesmo ele sendo turbo, ele faz uma adaptação rápida, e isso diminui aquele drama da primeira partida do dia ser mais lenta, ser dificultosa devido ao etanol, que muitos carros antigos tinham, né? Para dar partida no etanol era muito difícil num dia frio pela manhã. Hoje em dia não. Tem um sistema de tanque de partida frio que já está ficando antigo, que é você põe um pouquinho de gasolina para auxiliar na partida, a injeção faz esse controle, o módulo, né, do veículo, ou tem um sistema de vela aquecedora de combustível, né? Tem um sistema para aquecer o combustível antes de ele entrar na câmara, então o etanol já entra mais quente na câmara, e isso facilita a primeira partida do dia. Então, pessoal, existem muitos assuntos para falar do etanol. E nesse vídeo eu trouxe os 5 fatores mais interessantes do etanol, as vantagens, o que o etanol tem em relação à gasolina. O próximo vídeo, se vocês quiserem comentar aqui, deixa na descrição qual o tipo de vídeo que você quer, se você quer um vídeo falando sobre etanol, os 5 fatos sobre a gasolina, informa se você abastece com etanol, se você só põe gasolina, deixa aqui nos comentários a sua opinião. É isso aí, pessoal. Valeu, falou! Wonder.